Em Lucas capítulo 24, versículo 13, as escrituras dizem que naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópatas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus perguntou: que coisa? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Versículo 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Dá uma glória a Deus, igreja. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Agora vem a parte mais gostosa do capítulo. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando de Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele em todas as escrituras. Resumindo, Jesus pregou para aquela galera. E a se aproximarem do povo para o qual estavam indo, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite vem, o dia já está quase se findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Amém? Espírito Santo, nos guia debaixo da tua verdade, Pai. Só tu és a verdade, só tu pode nos conduzir à revelação das tuas escrituras. Nós te damos graça em nome de Jesus. Amém? O tema dessa minha mensagem, repita comigo: tudo pode ser diferente. Fale mais alto: tudo pode ser diferente. Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia, porque fala exclusivamente da ressurreição de Cristo. Eu já quero começar afirmando uma das coisas para você, que as melhores notícias que o mundo já ouviu veio da ressurreição de Jesus. Ele entrou na morte, venceu a morte e está vivo dos séculos dos séculos. Se a morte é o terror dos homens, Jesus é o Rei dos reis. A morte em breve será lançada no lago de fogo. E porque Jesus ressuscitou, a sepultura não é a nossa última casa. Posso ouvir um amém da igreja? Jesus ressuscitou, a sepultura não é a nossa última casa.
Hoje você mora em um apartamento, em uma casa, e todos estão destinados a morrerem. Mas aqueles que estão em Cristo, eles podem ir para a sepultura, mas eles ressuscitarão no grande dia. Oh, aleluia! Por isso que você não deveria ter medo da morte, eu não deveria ter medo da doença, porque a palavra de Deus diz que assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele naquele grande dia. Eu amo isso. Mas existem muitos críticos hoje, tanto no meio da igreja, quanto fora da igreja. São teólogos liberais, que eles acreditam que Jesus não ressuscitou. E para mim trazer para você hoje alguns aspectos da ressurreição de Cristo, eu preciso dizer para você, pasme o que eu vou dizer, mas existem muitas igrejas que não creem que Jesus ressuscitou. Por quê? Existem algumas pessoas que dizem que Jesus, ele não morreu, mas ele desmaiou na cruz. Ele não morreu, ele apenas desmaiou. Só que existe um segundo grupo de críticos que eles dizem que o corpo de Jesus foi roubado. Se ele foi roubado, já não ressuscitou. Mas existe uma terceira classe de crítico que eles dizem que quando as mulheres foram ao sepulcro, eles foram, pastor Josué, no sepulcro errado. Então existem 3 categorias de pastores pregando que Jesus não ressuscitou, mas Jesus desmaiou. Existem outros que dizem que Jesus, ele foi colocado em um sepulcro errado. E existem outros que acreditam que o corpo de Jesus foi roubado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Uma coisa é fato, ele apareceu no caminho de Emaús, ele apareceu no barco para Pedro, ele apareceu quando os discípulos estavam amedrontados, ele apareceu para você porque se você foi salvo, ele apareceu para você. Se nós estamos nessa noite glorificando a Deus, é porque ele não está em outro lugar a não ser dentro desse lugar, dentro de você. E eu já vou destruir todos os argumentos deles. Se os críticos dizem que Jesus não ressuscitou, por que Pilatos ou os soldados romanos não abriram o sepulcro, pegaram o corpo de Jesus, colocaram nas costas e caminharam na cidade? Porque se todo mundo diz que Jesus não ressuscitou, mas desmaiou ou foi roubado, por que não existe registrado na história da humanidade que os soldados romanos poderiam colocar ele nas costas e falar: gente, Jesus ele está aqui, ele não ressuscitou. Mas sabe qual que é a boa notícia? Se eles não fizeram isso é porque Jesus não estava no sepulcro. Se eles não fizeram isso, Jesus não estava no sepulcro. Jesus não estava ali, porque os anjos desceram, rolaram a pedra e Jesus foi caminhar em Jerusalém. Posso ouvir um amém da igreja? Se ninguém provou isso é porque ele não estava no sepulcro, mas o sepulcro já estava vazio. Então sempre quando vier os críticos ou os estudiosos da psique humana dizendo que ele não ressuscitou, você pode dizer: se ele não ressuscitou, por que ninguém provou naquele momento, pegando o seu corpo e caminhando na cidade? Isso significa, meus queridos, que se Jesus ressuscitou, eu posso crer na minha fé no Filho de Deus. Se Jesus ressuscitou, você pode crer no que eu estou falando, do que nós cantamos, porque ele ressuscitou. Então o primeiro fato que é fraude ou verdadeiro, eu já provei para você que a ressurreição de Jesus, ela é verdadeira. Se não existisse ressurreição, já não poderia existir cristianismo, como disse C.S. Lewis. Se não houve ressurreição, se não houve mortos, se não houve morte de Jesus, o que você está fazendo aqui? Se Jesus não ressuscitou, o que você está fazendo nessa igreja? Louvando um Deus morto? Porque nas religiões do mundo, eles não têm a esperança que o Deus deles ressuscitou. Só o cristianismo tem a pedra fundamental de que o nosso Deus, ele não está morto. Você está entendendo aqui? Existem muitas religiões do mundo, mas nenhuma delas, pastor, afirma que o Deus deles ressuscitou. Mas o meu Jesus, ele ressuscitou. Ah, como eu amo
nossa mensagem. Eu quero falar da ressurreição. Então, nós não adoramos um Jesus pendurado. Eu não adoro um Jesus sepultado, mas eu adoro um Cristo vivo e está no meio de nós. Querido, quando você acorda, Ele está contigo. Quando você dirige, Ele está contigo. Quando você vai trabalhar, Ele está contigo. Quando você está no Forte, no Brasil, fazendo rancho, Ele está contigo. Quando você está assinando os documentos, Ele está assinando contigo. Quando você casou com a sua esposa, Ele também estava lá contigo. Quando você engravidou e apresentou seu filho no altar, Jesus estava contigo. Essa é a nossa esperança viva, igreja. Um dia eu não entendia isso. Minha mãe aceitou Jesus, nós éramos criança de 5, 6 anos de idade. Nós participávamos da ceia, dos cultos. Nós éramos religiosos. Mas um dia os meus olhos foram abertos. Não com pregação de autoajuda, não dizendo que eu era vitorioso, mas os meus olhos se abriram para a realidade espiritual quando explicaram as escrituras para mim, dizendo que o meu Jesus ressuscitou. Queridos, talvez você deva estar passando por momentos distantes de Deus, ou você provavelmente deve estar não entendendo as situações da sua vida. Uma coisa eu vou dizer para você: enquanto os nossos olhos não foram abertos para a realidade do Senhor, a minha vida está entregue ao caos. Eu estou desassistido pelos céus. Aqueles 2 homens estavam então caminhando, voltando para Emaús. Eles presenciaram tudo o que tinha acontecido em Jerusalém. Jesus foi traído, Jesus foi sepultado, Jesus ele foi literalmente humilhado. E eles mesmos disseram naquele caminho que nós esperávamos que ele seria o Messias, mas ele morreu. E sabe uma das coisas lindas? Vamos lá para o versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Emaús é o caminho da tristeza. Emaús é o caminho da nossa vida. Emaús é o caminho que você tem caminhado por muitos anos. Você tem vivido, conquistado, você tem trabalhado. Mas aqueles homens estavam tristes, sem esperança e voltando para suas vidas. Vem comigo, Emaús é o caminho da minha vida. Aqueles homens estão voltando depois de ter perdido a esperança que Jesus ele poderia ter ressuscitado, mas eles não creram. E eles estão voltando agora. O texto diz que eles estão com a cabeça curvada, entristecidos. Eles estavam caminhando, falando de tudo, falando dos problemas, das preocupações. Eles estavam cobertos de pessimismo. E eles esqueceram que do outro lado existia o Jesus vindo, se aproximando deles. Vem comigo aqui. Eles estavam caminhando na vida, falando das preocupações. Eles estavam falando dos problemas. Eles estavam voltando para a sua vida. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós estamos caminhando e nós lembramos só das preocupações? Nós lembramos só dos acontecimentos ruins. Nós lembramos só daquilo que está acontecendo no mundo natural. E nós esquecemos que existem coisas tão importantes para acontecer na nossa vida. Faz sentido para você? Às vezes nós ficamos tão, como diz os nossos amigos gaúchos, tão atucanado. A gente fica tão cheio dos problemas que eu perco de vista as coisas importantes da vida. E muitas vezes os nossos olhos estão fechados para essas coisas importantes. De vez em quando os nossos olhos ficam entorpecidos, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos humanos. O governador deste século é Satanás, e ele cegou o entendimento das pessoas. Um exemplo disso é a cultura que a gente vive, aonde o bandido virou rei e o rei virou bandido, aonde os filmes proclamam dia e noite que o bandido é bonzinho,
que o pedófilo é maravilhoso. Você está entendendo como o príncipe desse século inverteu? Aonde a igreja é perseguida e o bandido é solto? Faz sentido para você? Aonde o bandido tem estrelas e o pai de família é preso, pisado? Para você ver como o Deus desses séculos inverteu os polos, cegou o entendimento. Mas a boa notícia é que enquanto nós caminhamos nessa jornada da vida, Jesus vem se apresentando a você. Posso dar uma glória a Deus aí? Dá uma glória a Deus? Durante o seu caminho, durante as suas conquistas, Jesus está vindo se apresentando para nós. Mas todas as vezes que nós caminhamos pela vida sem luz das Escrituras, caminhamos para o atraso, para a falta de esperança e acabamos sendo desiludidos. Muitas vezes nós caminhamos, nós trabalhamos, viemos à igreja, fazemos tantas coisas, mas nós estamos caminhando na vida fora da luz das Escrituras. Um dia eu estava em um Connect, em 2015, eu não lembro quem estava pregando naquele momento, mas alguém pregou sobre a ressurreição de Cristo, os meus olhos foram abertos. Naturalmente eu fui tomado de uma coragem, de compromisso pelo Senhor. O meu coração começou a arder pela presença de Jesus. Eles começaram a orar em línguas, e eu não conseguia orar em línguas, porque foi pregado para mim que orar em línguas era para pessoas perfeitas, mas eu desejava. E sabe como eu fui batizado em línguas? Orando no meu beliche às 2 da manhã. Eu comecei a orar: Senhor, como pode esses homens orar em língua? E eu senti a presença de Deus descendo naquele quarto. Eu comecei a orar em línguas, eu comecei a ser cheio do Espírito Santo. Mas por qual mensagem? A mensagem da ressurreição. Deixa eu falar uma coisa para você. A maior e a melhor boa notícia que a humanidade pode ouvir é que Jesus ressuscitou. Eu estou sendo pedagógico nessa noite. A melhor notícia é: Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. O meu Jesus não está pendurado. O meu Jesus não está em um sepulcro. O meu Jesus não está em um cemitério. O meu Jesus, ele não está em lugar algum. O meu Jesus, ele está dentro de mim, conectado à minha alma pelo Espírito Santo de Deus. Ele está aqui. O homem das mãos furadas está passando aqui. Enquanto você estava se preparando para vir para a igreja, tomando banho, fazendo a sua escova, a sua chapinha, ou então como a minha esposa, 10 horas fazendo maquiagem, o trono de Deus já estava decretando a presença do Filho nessa noite, nessa igreja aqui. E você entra no seu carro, você pede o Uber e Jesus senta com você do seu lado. Eu amo isso, porque os deuses do mundo, eles não estão do lado dos seus seguidores. Mas o meu, além de estar do meu lado, ele está dentro de mim, ele está no meu filho, ele está na minha casa, ele está no meu trabalho. Quando eu sento no meu escritório, a presença de Deus entra comigo. Eu quero reforçar a tua autoridade. Se você é professora, se você é administrador, eu não sei a sua profissão, você tem a incumbência de transformar aquele lugar, porque o homem das mãos furadas que ressuscitou, ele te acompanha dia e noite, ele te assiste. Você não está desassistido diante de Deus. Você não está desassistido diante de Deus. E agora Jesus vem e começa a falar com aqueles homens, e eles estão tristes, a ponto de não reconhecer a presença de Jesus. E Jesus agora começa a pregar para eles. Posso fazer uma pergunta? Deu certo a pregação de Jesus? Alguém tem coragem de me responder? Sim ou não? Não. Agora o Pablo coçou a cabeça. Aqueles homens estavam ouvindo o caminho, estavam ouvindo as palavras de Jesus. Jesus começa a pregar, de Moisés aos profetas. Os olhos deles são abertos? Até Jesus pregou e a galera não se converteu. Mas eles esqueceram que a pregação completa vem com o partir do pão. E agora Jesus prega para eles. Só que enquanto Jesus está pregando, o coração deles já está começando a pegar foguinho. Está entendendo? Está entendendo? Ah, meu irmão, a minha mãe sempre me disse:
aceitou Jesus, se desviou, tem uma chama, meia boca, mas tem lá. Na hora que o vento do Espírito soprar, não existe vento do sul, vento do norte que possa apagar, porque ele já foi queimado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. E agora Jesus está pregando para eles. Eles estão caminhando, só que chega o momento de Jesus vai embora. E eles falam o quê? No versículo 29. Mas eles insistiram muito com ele. E falaram assim: fica conosco, seu forasteiro. A noite já vem, o dia já está quase se findando. Então ele entrou para ficar com ele. Repita comigo: tudo pode ser diferente. Repita mais forte: tudo pode ser diferente. E quando ele estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E Jesus desapareceu no meio deles. Sabe o que fez a diferença ali na vida daqueles homens? Foram eles ter convidado Jesus para estar ao redor da mesa. Eu vou repetir para você. Se eles tivessem falado assim: falou Jesus, estamos juntos, hein? Não, Jesus não, porque eles não estavam descobertos. Falou então, estamos juntos. Vamos torcer aí para as coisas dar melhor, né? Vamos lá. Cabeça positiva, né? Palavra positiva, não esquece não, vamos lá. Eles poderiam ter motivado aquele homem Jesus. Não esquece, hein? Talvez daqui a algum tempo apareça outro Messias. Mas não. Você não quer ficar com a gente? A noite já vem, é perigoso. Sabe o que eu amo em Jesus? Jesus nunca despreza um convite. Faz sentido? Jesus nunca rejeita um convite para comer. E tem gente desprezando o convite. Meu irmão, se as pessoas te chamaram para fazer um lanche, aceita. Se o próprio Jesus aceitou, você não vai aceitar. Faz sentido, Márcio? Faz sentido. É bênção. Eles falam assim: Jesus, vamos lá. Eu passei um cafezinho, um chimarrão. Pô, tem uma coquinha geladinha na minha geladeira. Vamos lá, Jesus. Pô, legal, vamos lá. E Jesus chega, senta na mesa com eles. Estou brincando, mas ele partiu a pizza com aquela calabresa com queijo. Eu já estou te instigando a você sair daqui, passar na pizzaria. Amém, minha esposa? Passa no crédito, vamos lá. Amém. Amém, igreja. Amém. Amém, amém. E aí Jesus vai, vamos lá então, vamos jantar. Só que a janta deles foi a melhor janta do mundo, porque no momento que eles estavam jantando, eles não sabiam que o próprio Jesus, ele aceitou o convite. Então, Jesus, ele ficará com qualquer pessoa que desejar que ele fique. Jesus aceita o convite. Jesus come com eles. E no momento que Jesus parte o pão, os olhos daqueles dois homens foram abertos. Sabe por quê? Porque não importa o tamanho da sua família, se ela é grande ou se ela é pequena. Se você convida Jesus para a borda da mesa e lhe der a oportunidade, você vai experimentar algo novo de Deus. Você vai experimentar a vontade de Deus. Você vai experimentar uma transformação de Deus. Você vai experimentar uma graça de Deus nova na sua vida. Mas eu preciso aceitar o convite dele. Ei! Jesus, ele não recusa convite. Sabe por quê? Porque o evangelho não é só teoria. O evangelho também é experiência profunda. Ah, meus queridos, o evangelho não é só teoria. O evangelho é experiência profunda. Ei, aqueles homens viram Jesus ressuscitar. Hoje eu vi Jesus me salvar. Posso dar um amém aí? Dá um amém. Eu não merecia ser resgatado por Deus. Eu não merecia, porque Romanos diz que Deus olhou e viu, não existe um homem sequer naquele lugar. Mas a minha misericórdia é grande, que Ele nos amou. Ei, recebe aí. Você não tem algo nada de bom. Jesus olhou e falou: meu Deus, que mulher fofoqueira, que homem encrenqueiro. Meu Deus, que sanguíneo, lazarento. Mas que mulher que está cuidando da vida dos outros. Mas que homem mão de vaca. Ele olhou e falou: meu irmão, Espírito Santo, não tem nada aqui.
mas eu sou tão rico em misericórdia que eu vou amar esses cabras, eu vou amar essas mulheres, eu vou amar um por um e eu vou morar dentro deles pela presença de você, Espírito Santo, porque eles são uma trindade. Então eles se conversam, tá o Pai, tá o Filho, tá o Espírito. Então o Pai olha e fala assim: filho, pô, teu sacrifício foi joia, mas Espírito Santo, agora desce lá e vai concluir a obra que eu já determinei nos séculos dos séculos. E o Espírito Santo desce e ele vai concluir, porque ele é fiel para terminar a obra que já começou na sua vida. Dá um amém? Ei, o Espírito Santo desceu para terminar a obra que ele começou. Um dia você aceitou Jesus, foi o início da obra, e ele é fiel para concluir. O Espírito Santo não é igual umas empreiteiras que tem no Brasil, que começa e não termina. Na verdade. Um bando de empreiteira que começa e não termina nada. Mas o Espírito Santo, ele começa e ele vai concluir. E ele vai deixar um acabamento fino. Dá uma glória a Deus aí. Ah, meu irmão, o Espírito Santo, ele vai deixar você fininho, vai deixar você alinhado com os céus. Eu amo isso. Eu amo porque em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Queridos, nessa noite o Espírito Santo está batendo. Ele está perguntando para você: você quer aceitar o meu convite? Você quer abrir a minha porta? Porque quando você abrir, eu vou cear com você, eu vou estar com você. Nesse momento eu quero que você fique de pé no seu lugar.